aqui tá aguardando o início da gravação. Tá Pronto. bem. A aula está sendo gravada. Bom, então, boa noite a todos e a todas, né? Mais um evento gratificante da LASE, Liga Acadêmica de Saúde e Espiritualidade da Unicinos. Recebemos hoje, então, o Dr. Décio, que apresentará sobre o cérebro triuno a serviço do espírito. Dr. Décio, então, nós estamos iniciando a gravação e o momento que o senhor sentir à vontade, pode dar início à palestra. Tá ótimo. Bom, a gente vai falar desse tema que foi objeto de um livro, né? Esse livro que está aí na capa. Antes eu vou só me apresentar rápido, né? Eu sou médico, formado em 1987, fiz cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. Fiz meu doutorado na Unifesp e me dediquei desde o doutorado até hoje ao estudo da ciência e espiritualidade, mais especificamente saúde e espiritualidade, né? E da relação médico-paciente. São os dois temas que eu me dedico mais a fundo, assim, né? Eu sou presidente da Associação Médico Espírita aqui de Mato Grosso do Sul, sou vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. E tenho trabalhado na área acadêmica, junto com os outros colegas, né, das AMES, para a gente tentar romper essa resistência da espiritualidade na ciência, né? E isso tem acontecido de uma maneira bastante específica, bastante contundente. A prova disso é a Liga, né, que vocês estão aí desenvolvendo na Unicinos, que já tem uma quantidade grande. A última vez que eu vi, tinham 74 ligas, se não me engano, no Brasil. Deve ter mais já deve ter fundado mais algumas. Esse livro é um livro que foi escrito, capitaneado pela doutora Irvênia Prada. A doutora Irvênia, ela é pós-doutora em neuroanatomia comparada da USP, ela é veterinária, e o Dr. Sérgio Lopes, que é psiquiatra aí da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, né? Aí, o livro foi dividido em 3 partes. A doutora Irvênia fala da neuroanatomia comparada, fala da teoria do cérebro trino, do Dr. Paul MacLean, faz a comparação com a obra No Mundo Maior, que foi psicografada pelo Chico Xavier, e que antecipou em 20 anos a teoria do Dr. Paul MacLean, com detalhes assustadores, assim, em termos até de neuroanatomia. Eu falo da fisiologia, o que a gente tem chamado de fisiologia transdimensional, que é essa relação entre os elementos físicos e os elementos vibracionais, né, que é o nome que tem sido utilizado para as estruturas que se relacionam a essa questão energética do ser humano. E depois o Dr. Sérgio Lopes faz um arrazoado dos andares da casa mental, que eu vou explicar para vocês o que significa, e as leis morais, né? E percebe, assim, uma correspondência bastante interessante a respeito desse assunto, tá? Então, nós vamos falar aqui desse livro, que foi essa psicografia do Chico Xavier, que foi em 1947, foi psicografado. E tem 3 capítulos, o capítulo 3, o 4 e o 5, que ele chama de 3 andares da casa mental, né? Quando o Dr. Paul MacLean lançou o livro dele, o Cérebro Trino, né? Ele trouxe a visão dele a respeito da evolução do sistema nervoso central na escala filogenética, né? Então, desde os animais mais primitivos, do início, o nascedouro da estrutura, das estruturas neurais, e a evolução dessas estruturas até o Homo sapiens sapiens, né? A nossa espécie, que é a espécie que tem um sistema nervoso mais avançado, mais desenvolvido. E ele faz ali uma relação do cérebro primitivo, que ele chamou de reptiliano, o cérebro o paleocórtex, né, que é o nosso córtex e sistema o diencéfalo, e o lobo pré-frontal, o córtex pré-frontal, no lobo frontal, que seria a parte mais recente, mais nova do nosso sistema nervoso, e que ainda está em evolução,
né? Então, ele faz uma comparação do processo evolutivo dos seres vivos e faz a correlação com as estruturas neurais. O Dr. Paul MacLean é o pai da nomenclatura do sistema límbico, né? Foi ele que deu essa denominação, é um dos neurofisiologistas mais comemorados, mais importantes, né, da nossa era, né? E essa correspondência, que foi escrita por um homem que não tinha nem um segundo grau completo, né, o Chico Xavier, na visão dos espíritas, né, eu sou espírita, é uma mediunidade, a mediunidade é uma questão ainda que está muito em discussão. A gente já tem alguns artigos científicos que estão sendo publicados com relação a esse fenômeno. Eu tenho tive a oportunidade de participar de 3 artigos sobre esse assunto, a gente estudando a neurofisiologia no transe mediúnico, e esse conteúdo, ele deixa isso muito claro, né? Quer dizer, o Chico, há 20 anos atrás, ele não tinha a menor condição de estabelecer, nem como hipótese, nem traçar em linhas gerais, um conteúdo tão complexo que só 20 anos depois o Dr. Paul MacLean, que também não conheceu o Chico, nem nunca leu No Mundo Maior, né? Pôde estabelecer a partir das suas teorias, nas suas observações científicas, tá? Então, isso chamou a nossa atenção, inicialmente da doutora Evênia, e ela me convidou para fazer o trabalho, e depois, quando o Sérgio Lopes trouxe essa observação a respeito das leis morais, a gente acabou construindo esse livro a 6 mãos, né? Ou 3 cérebros, para manter o número 3, né? Então, a gente começou a fazer esse estudo, inicialmente esse paralelo com o estudo do Paul MacLean, e depois a gente começou a ver muita coisa a respeito do Wilder Penfield, que também trazia ideias muito semelhantes. Wilder Penfield, quem já estudou neuro sabe, né? Os homúnculos de Penfield, o motor e o sensorial, também um dos neurofisiologistas mais importantes, né, da nossa era, e ele tem um livro o último livro dele é um livro fininho que foi publicado pela EDUSP, eu não estou lembrando o nome agora, já vou lembrar, e ele coloca lá, de uma maneira bastante inteligente, objetiva e clara, que ele faz essa divisão, né? Ele é um dualista. Então, a grande divisória hoje que a gente está enfrentando diante da ciência é entre o monismo e o dualismo. O monismo é aquele que acredita que só existe a matéria, por isso monista, e que tudo provém da matéria. E a mente e a consciência seriam epifenômenos do funcionamento do cérebro. E o dualista é aquele que acredita que o cérebro é uma ferramenta de comunicação, de interação, de um elemento não físico, né, que seria a inteligência, né? Alguns chamam de metasistema e assim por diante. Tem várias nomenclaturas, tá? E o Dr. Penfield, ele se declara um dualista nesse livro, né? Colocando que não dá para admitir que o cérebro seja a origem da mente, mas que seria o contrário, a mente se manifesta através do cérebro. Outros autores trouxeram essa constatação também. O Dr. Amit Goswami, que é um físico que trabalhava na Universidade do Oregon, né? Eu gostava muito do início do trabalho dele, eu cheguei a assistir algumas palestras dele e tudo. Hoje eu acho que ele tomou uma vertente meio comercial e a coisa ficou meio confusa. Mas os primeiros livros dele são muito interessantes. E ele, como é um pós-doutor em física quântica, ele faz algumas alusões com relação à existência da mente, e ele diz que o cérebro é um colapso quântico da mente, né? E não é a mente que é um produto ou um epifenômeno do cérebro. E ele traz isso de uma maneira bastante consistente com relação às leis da física. Então, a gente está caminhando, né, cada vez mais para a constatação desse modelo dualista. Em 19... a revista Explorer publicou um manifesto chamado Manifesto Pós-Materialista, que já foi subscrito por mais de 3.000 pesquisadores, né, na Plus One.
E esse manifesto pós-materialista fala de um paradigma pós-materialista, que é o que nós chamamos de paradigma espiritualista, que é uma declaração dualista, né? Uma declaração de que os elementos científicos, as evidências científicas que a gente tem hoje, falam contra, permitem a gente negar o modelo monista. Mas isso é assim, né? Como caminha a ciência e como caminha a humanidade, né? Como dizia o Lulu Santos, a passo de formiga e sem vontade, né? Então as coisas são sempre lentas, progressivas, mas lentas, e em ciência o avanço é sempre muito cauteloso, o que eu acho que é positivo, né? A gente, mesmo assim, a gente admite mentiras como verdades, vez por outra, tá? Então, bem embasados, né, com dois autores basilares na neurociência, Paul MacLean e Wilder Penfield, e encontrando um texto muito, muito próximo desses dois autores, com 20 anos de antecedência, e escrito por um matuto mineiro que não tinha nenhuma formação acadêmica clássica, a gente achou que valia a pena um livro sobre esse assunto. Eu tive a oportunidade de publicar um artigo na Neuroendocrinology falando exatamente sobre isso com relação à glândula pineal. Nós pegamos as informações que foram psicografadas pelo Chico no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, chamado de epífise, que é a pineal, o nome antigo da pineal. Ele traz várias informações sobre a fisiologia da glândula que eram absolutamente desconhecidas quando ele publicou, mais de 60 anos atrás. E nós fizemos um levantamento de todos os artigos científicos que vieram comprovando que tudo que ele escreveu lá era verdade. E nós mandamos para a Neuroendocrinology e eles publicaram as 11 páginas sem nenhuma retificação. Foi uma vitória grande, a gente ficou bem contente com isso, né? Mostrando exatamente isso que esse livro mostra, ou seja, uma antecipação de conteúdos científicos de alta complexidade que não poderiam ter sido feitos por uma pessoa distante, né, da questão científica, tá? Então, o Sérgio Lopes aqui, à esquerda, a doutora Elisênia e eu, e a doutora Marlene Nobre, que foi a fundadora da Associação Médico Espírita e uma das grandes entusiastas, né, desse trabalho de conexão entre a ciência e a espiritualidade, estimulando a produção de artigos científicos e livros. E ela a doutora Ivênia já tinha chamado atenção para essa correlação do Wilder Penfield, do Paul MacLean com o trabalho do Chico, na psicografia de André Luiz. E depois que a doutora Marlene morreu, a doutora Ivênia resolveu produzir o livro e acabou saindo essa obra aí, que é uma obra 600 páginas, né? Tem um conteúdo bastante profundo. A ideia é integrar o saber, né? Esse Dr. Wilder Penfield, André Luiz, Chico Xavier, né? E o Dr. Paul MacLean. Você percebendo que autores de origens completamente distintas, né? De bases e formação completamente distinta, trazendo uma mesma informação. Na verdade, o que a gente faz no livro é isso: os três andares, né, que é o cérebro triuno. A doutora Irvênia explica o que é, eu tento explicar como é que funciona e o Sérgio por quê. E aí o conteúdo do livro se desenrola nessa toada. Eu vou me concentrar na minha parte, que é a parte da neurofisiologia, que a gente tem chamado de neurofisiologia transdimensional. Como, né? O meu primeiro livro é de 2000, ele se chama Fisiologia Transdimensional. Nesse livro eu já tento fazer essa conexão. Eu fui professor de fisiologia durante mais de 30 anos e quando eu me debruço sobre esse assunto, eu sempre puxo a sardinha para a fisiologia, né? E num começo que eu achava que eram assuntos muito distintos, muito distantes um do outro, de repente eu comecei a achar as conexões e eram muito seguras, muito profundas,
principalmente nesse conteúdo aí dessa psicografia do André Luiz, que a gente faz esse paralelo. O livro que eu lancei antes desse, do Cérebro Triuno, chama Da Alma ao Corpo Físico. Eu consigo trazer aí um conteúdo bastante significativo de hipóteses, né, que fazem essa ideia da fisiologia transdimensional, né? Como funciona a nossa relação do corpo biológico com a nossa mente, com a alma, né? E a ideia aqui era fazer essa conexão na neurofisiologia. Então, a nossa visão básica é que o cérebro é um órgão de expressão. A nossa identidade é a nossa consciência, a nossa mente, mais especificamente, e o nosso cérebro é o órgão que expressa essa mente, né? Essa consciência. E os fundamentos estão ligados nesse conteúdo, né? De que até compartilhado pelo Dr. Amit Goswami, do cérebro sendo um colapso quântico, né? Uma escolha, né? De uma consciência de um observador. E no livro, o orientador que dá as informações, né, no livro psicografado, é o Calderaro, em 47, ele diz lá que o sistema nervoso é elemento de comunicação entre a inteligência e o meio, né? E eu acho isso absolutamente verdade, né? Aliás, não precisa nem falar de espiritualidade para a gente perceber que isso é uma verdade, tá? Eu trouxe uma brincadeira aqui, né, para a gente entender isso. Acho que todo mundo conhece o Silvio Santos. Ele tinha um programa na TV, nem sei se tem ainda, que ele falava qual é a música com uma nota, duas notas ou três notas, a pessoa tinha que adivinhar a letra, né, o nome da música. Então, com duas letras, né, na brincadeira, C e S, você consegue dizer o que significa isso, né? Você consegue dizer o que isso, qual o conteúdo que isso traz, C e S? Não dá para dizer nada, né? Pode ser 1 milhão de coisas. Aí eu pergunto qual é a música e eu coloco a letra. E aí, você tentando ler o que está escrito aí, você já vai perceber que até conseguir ler a letra e até descobrir qual é a música, né? A música do Vinícius de Moraes. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. O que faltou aqui? Só faltou a letra A. Só a letra A. O resto está tudo aí, né? E só a letra A, o nome da música é A Casa, ficou CS, né? Então, a gente pode perguntar, quem escreveu estava confuso? Quem escreveu não conhecia o idioma? Algum tipo de código diferente? Não. Simplesmente não tinha a letra A. Então, se eu estou digitando esse texto e o meu teclado está com a letra A quebrada, vai dar esse problema, né? Eu vou colocar o título da música CS, né? Porque o A está faltando. Isso é uma maneira da gente entender, né? Como pequenas limitações ou pequenas deficiências no órgão de transmissão podem causar grandes problemas na interpretação, tanto na captação do sinal quanto na emissão da resposta. E isso é uma coisa que a neurociência conhece muito bem, né? Quando a gente extrapola ou amplifica isso para a alma ou para a mente, seja lá o nome que você quiser dar, eu gosto muito de chamar de princípio inteligente individualizado, né? Esse princípio inteligente que não é material e que é aquele princípio capaz de aprender, de guardar memória, e que é o que faz o colapso quântico, né, do sistema nervoso, ele vai se manifestar de maneira plena desde que o órgão de manifestação esteja funcionando adequadamente. Então, a gente tem várias situações em que isso pode ser um problema, tanto congênito quanto por lesões ou sequelas que vão surgir depois, né, do nascimento, ou já uma vida mais avançada, um paciente com Alzheimer, por exemplo, uma demência senil, ou assim por diante, né? Então, a ideia é dessa interface, né? O sistema nervoso ser essa interface. Se eu estou com um vidro embaçado, ou se eu estou usando um óculos
embaçado, eu não vou ver nada, eu vou ver só uma mancha. Agora, se eu tiver o vidro transparente, ou se eu tiver sem o óculos, eu vou ver a paisagem, vou ver a imagem. Então, entre você e o meio, existe a ferramenta. E essa ferramenta é o sistema nervoso, tá? Os pacientes psiquiátricos ou neurológicos, eles vão ter algum tipo de alteração nesse sistema, nessa interface, que vai fazer com que eles percebam o meio de uma maneira diferente, de uma maneira alterada em relação ao resto das pessoas. De início, né, eu posso afirmar para vocês que cada um de nós percebe de um jeito diferente. Quando a gente vai entender a neurociência e a senso-percepção, a gente vê claramente que a realidade que a gente diz que é realidade, né, do ambiente que nos cerca, é uma interpretação que a gente faz dos sinais que vêm do meio. É por isso que um mesmo alimento pode ser agradável para uma pessoa e desagradável para outra. É por isso que a gente gosta de coisas diferentes. Isso tem um monte de fatores envolvidos aí, desde o aprendizado cultural, as nossas experiências únicas, próprias, a experiência que a gente teve quando experimentou aquele sabor ou aquela imagem pela primeira vez e assim por diante. Tudo isso cria uma memória que estabelece uma realidade, entre aspas, para cada um de nós, né? E isso já é único. Agora, existe uma média de senso-percepção, né, entre todos os seres humanos, as pessoas que estão envolvidas no mesmo meio ambiente, principalmente as que estão envolvidas na mesma cultura. E quando eu tenho uma pessoa que tem algum entrave, alguma alteração, algum mau funcionamento ou alguma particularidade na sua interface, no seu sistema nervoso, então ela pode ter uma visão muito deslocada, muito desfocada da visão que as outras pessoas estão tendo, né? Que vai além dessa questão do gosto, da opinião, tá? É o caso dos pacientes psiquiátricos. Vou dar um exemplo aqui, generalizando um pouco os paranoicos, por exemplo, né? Quer dizer, eles vão sempre achar que tem alguém perseguindo eles. Todo sinal que vem, eles sempre acham que é alguém que vai querer fazer alguma coisa contra eles. E isso não é percebido pelas outras pessoas que estão ao redor. Então, essa é a situação que a gente vê do nosso sistema nervoso central como um órgão de interface, né? Bom, o próprio André Luiz, no livro, ele fala que nada é totalmente físico ou totalmente espiritual. Isso é uma coisa que a gente tem colocado muito, né? Quer dizer, existe um sistema inteligente, né? Um princípio inteligente que está utilizando uma interface para se comunicar com o meio, perceber os estímulos do meio e emitir suas respostas, né? Isso está acontecendo numa integração absoluta. Então, o que acontece na parte física vai afetar o princípio inteligente. E o princípio inteligente se transformando, mudando, ou tendo reações específicas, também vai transformar a sua estrutura física. Isso já vai trazendo para a gente um panorama que explica de uma maneira bastante nítida, ou dá uma ideia bastante clara, apesar de panorâmica, de fenômenos que são muito antigos, né, na medicina, conhecidos de longa data, como, por exemplo, o efeito placebo, né? De que maneira que o jeito como eu vejo o mundo, o jeito como eu acredito nas coisas, vão fazer com que eu responda de uma maneira específica também aos estímulos. E muitas vezes um estímulo falso, entre aspas, né? Não existe estímulo falso, mas eu dizer que estou te dando um remédio, você acreditar que aquele remédio é milagroso, é curador, você mudar a sua função fisiológica, as suas células mudarem o seu funcionamento, simplesmente porque você acredita que aquilo está acontecendo. E acontece, né? Muitos trabalhos sobre placebo, e eu fiz uma revisão sobre esse assunto, eu fiquei bastante impressionado com o que eu li. Um artigo que falava sobre uma cirurgia placebo para curar Parkinson, os pacientes começaram a produzir dopamina com uma cirurgia placebo, ou seja, eles foram enganados, eles não foram operados
mas eles acharam que foram operados, que implantaram células-tronco para curar eles do Parkinson. E eles pararam de tremer, pararam de ter a hipertonicidade, características da doença, aumentaram o seu nível de dopamina. E quando eles foram informados de que a cirurgia não ocorreu, que era placebo, eles voltaram a tremer, voltaram a ter hipertonia e os níveis de dopamina baixaram. Ou seja, isso é uma evidência bastante contundente de que o que a gente pensa, o que a gente acredita, impacta diretamente o nosso corpo. Então, diante dessa evidência, fica muito difícil dizer que a origem da mente é o cérebro, né? Já que eu sou capaz de mudar o cérebro com a minha ideia, com o meu pensamento. O Dr. Mário Borregar, que é um neurofisiologista canadense, eles fizeram um trabalho com pacientes com TOC, um transtorno obsessivo compulsivo. E eles fizeram uma ressonância funcional magnética, uma neuroressonância funcional magnética, e mostraram a existência de um circuito que fazia com que o indivíduo repetisse seu comportamento. Por exemplo, lavar a mão 20 vezes antes de dormir. E ele achava que se ele não lavasse a mão 20 vezes, ele não conseguia dormir, porque ele achava que alguma coisa ruim ia acontecer. E esses pacientes com TOC foram feitos esses exames e eles identificaram um circuito que eles chamaram de circuito da teimosia. E aí, como é que eles fizeram? Eles trataram esses pacientes com terapia cognitivo-comportamental, ou seja, não deram nenhum tipo de droga, nenhum tipo de substância, não foi feito nenhum tipo de cirurgia, só foi feita uma sugestão para que esses indivíduos mudassem o seu comportamento. E houve uma porcentagem bastante significativa de pacientes que conseguiu melhorar os sintomas, e quando eles repetiram o exame, havia ocorrido uma mudança nos circuitos neuronais, ou seja, a neuroplasticidade, que é um dos grandes avanços da neurociência de hoje, o pessoal está investindo muito nisso. Eu até recomendo um livro do Dr. Doid, né, O Cérebro em Movimento. Ela vem trazer outra evidência de que o que a gente imagina, o que a gente pensa, que muda o nosso cérebro, e não o contrário. Mas esse autor espiritual, André Luiz, ele nos chama a atenção de que o inverso também é verdade. Ou seja, aquilo que vem de fora, os estímulos que são físicos, né, que vão excitar os nossos receptores e vão trazer estímulos para o nosso cérebro, especificamente para o nosso córtex, eles também vão ser sugestões, eles também vão agir de maneira bastante contundente para que isso transforme a nossa forma de perceber o mundo. Então, é uma diferença bastante importante entre sentir e perceber. Eu vou sentir através dos sentidos, através dos meus receptores, mas eu vou perceber esses estímulos que foram sentidos no meu córtex. E aí, como eu já disse, eu vou ter uma série de elementos que estão atuando aí. Eu vou ter elementos culturais, experiências pessoais, aprendizados e uma série de outros elementos que vão realmente estar agindo sobre essa estrutura, né? Procurando um pouquinho mais para trás, a gente vai perceber que isso não é uma novidade na ciência, né? Paolo Ruffini, no seu livro Fisiogenia, ele fala o seguinte, que a forma é a imagem plástica da função. Ou seja, quem já fala isso no livro A Caixa Preta de Darwin, oh meu Deus, agora esqueci o nome do autor, ele chama a atenção que as estruturas que se desenvolvem nos organismos dentro da evolução filogenética, elas têm uma especificidade tão grande que não dá para a gente imaginar que isso foi por acaso, que existe um planejamento inteligente. Muita gente confunde com criacionismo isso. Não tem nada de criacionismo, né? O planejamento inteligente ele tem a ver com essa percepção de que as estruturas físicas elas são muito específicas para desempenho de determinadas funções. O Paulo Ruffini já percebeu isso lá em 1800, né? Ele já chamava atenção para essa verdade.
As estruturas orgânicas desenvolvem-se assumindo a forma e a disposição arquitetônica necessária ao desempenho da função. Uma das ideias é que, por exemplo, o sistema de coagulação, ele tem que surgir dentro do processo evolutivo com todos os fatores de coagulação juntos. Se faltar um, não funciona, né? Então, tem que ter um planejamento para que isso aconteça. Se você for aleatoriamente gerar cada um dos fatores, eu vou precisar de várias gerações para isso acontecer, e mesmo assim, esses fatores de coagulação que não serviriam para nada sozinhos, eles seriam produzidos por qual motivo? Por qual estímulo? Né? Qual o estímulo que o meio produziria para que aquilo se desse? Então, isso mostra já um planejamento, uma ideia de que aquilo precisa acontecer e a estrutura que vem para executar aquela função, né? Então, outro que fala sobre esse assunto, com esse aforisma, a função faz o órgão, foi Denis Diderot. O Diderot, ele foi a base do pensamento de alguns evolucionistas, né? Que começaram a falar dessa função, que as coisas não acontecem por acaso, né? O pescoço da girafa, por exemplo. Não é só a girafa ter um pescoço comprido, ela tem toda uma estrutura da sua coluna cervical, ela tem uma estrutura, o coração, para conseguir bombear o sangue para a cabeça, ela tem toda uma cinética da musculatura, né, que precisou ser desenvolvida para que ela tivesse a vantagem de alcançar uma reserva alimentar que os outros animais não tinham, que é as folhas das árvores, né? Então, quem percebeu isso pela primeira vez foi o Lamarck. Então, o Lamarck usou a aforisma de Diderot como base das suas teorias, e ele foi criticado, porque naquela época se tinha a ideia de que as alterações fenotípicas não são transferidas geneticamente. Hoje a gente ainda sabe disso, mas só que hoje a gente tem um ingrediente a mais que explica, que chama epigenética. Então, a epigenética tem trazido esses elementos, né? De que alterações fenotípicas podem ser transmitidas, sim, através de fenômenos epigenéticos. Então, dentro desse aforisma de Diderot e do Ruffini e de Lamarck, são pesquisadores, pessoas que trouxeram ideias revolucionárias, que deram as bases da ciência que a gente segue até hoje. Eles já tinham essa noção de que novas funções trazem novas estruturas e que no processo evolutivo existe uma intencionalidade. E aí a gente chega nos 3 andares da casa mental, que foi a maneira como foi descrito pelo André Luiz, onde o primeiro andar, que é o que corresponde ao cérebro reptiliano do Paul MacLean, a gente tem guardado os nossos instintos, e isso daí também é uma outra coisa interessante da gente falar. Os instintos não desaparecem, eles são apenas hierarquizados, subjugados. Então, nós que temos ali o nosso córtex, uma percepção cognitiva, uma capacidade de abstração e um monte de outras coisas que outros animais não têm aqui no planeta, ainda nós temos os nossos instintos, né? Eles estão lá no primeiro andar. De vez em quando a gente faz uma visita lá no porão, né, da casa mental. De vez em quando a gente vai lá para o primeiro andar e deixa os instintos tomarem conta da gente, os nossos momentos de ira, de revolta, muitas vezes, né? E é o que o André Luiz chama de passado, né? O segundo andar, que é o consciente, é o nosso nível de relação, é o que a gente está desenvolvendo atualmente, né? E são as nossas funções, principalmente, notadamente, as funções sociais, a nossa relação com o outro. E o terceiro andar, que é essa parte que o Paul MacLean diz que ainda é um projeto, né? Está iniciando, que seria o nosso futuro. O André Luiz ele fala de 3 elementos: o passado como subconsciente, o presente como consciente, e o terceiro andar ele chama de superconsciente, né? Onde a gente vai atingir uma certa transcendência,
e conseguiu nossos níveis mais elevados de abstração e de ideias e criatividade. Então, a gente está dentro desses 3 andares e usando uma percepção de evolucionistas de que dentro dos organismos e da escala filogenética, da escala evolutiva do planeta, a evolução se dá de baixo para cima e de trás para frente, né? Então, a gente começa com uma notocorda, a gente começa a encefalização, aí a gente faz o tronco encefálico, depois a gente faz o diencéfalo com córtex, e agora a gente ainda está evoluindo para frente, né? Para cima e para frente, no córtex pré-frontal, que é um elemento mais nobre do nosso sistema nervoso central, tá? Então, a evolução e a forma, elas caminham juntas, né? E esse é um conceito fundamental. E os andares superiores, eles não anulam os anteriores. Eles se apoiam sobre eles. Então, é como eu digo, né? Quer dizer, como é que a gente pode chegar no topo sem a base? Então, o que é primitivo é o que veio primeiro. Então, os instintos são a nossa inteligência primitiva. São os nossos padrões de comportamento que foram desenvolvidos através da experiência, da evolução, para a sobrevivência. Então, os padrões instintivos de todas as espécies, eles têm essa função. E quando a gente constrói outros andares acima deles, eles vão subjugando os anteriores, mas não anulando a sua função, né? Então, a gente tem sempre esse processo de crescimento, de evolução, com as bases, né, mais primitivas, que vieram primeiro, né, as primordiais, sendo bases fundamentais. Então, se eu estiver no 15º andar de um prédio, o primeiro tijolo que foi colocado lá no térreo para construir o prédio continua lá, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa que ele sempre fez desde que ele foi colocado lá. E isso, na construção do nosso aparelho, do nosso sistema nervoso, não é diferente, tá? O que a gente busca é o pensamento contínuo, e esse pensamento contínuo vai se dando na medida do desenvolvimento encefálico. Então, como disse Diderot, Ruffini, Lamarck e todos os outros pensadores anteriores, né, a nós. Primeiro veio a necessidade do desenvolvimento do pensamento contínuo, depois veio a estrutura neural para que isso acontecesse. Logo depois da capacidade de pensar continuamente, a gente traz a nossa capacidade de se comunicar, né, da linguagem falada, que a nossa espécie é a única que tem, né? Então, a gente está aí dentro desse processo, sempre trazendo estruturas neurais que vão viabilizar as nossas conquistas intelectuais. Isso é um pensamento essencialmente dualista, né? Isso que eu estou trazendo para vocês. Quer dizer, primeiro vem a necessidade, primeiro vem a capacidade, depois vem o desenvolvimento. E esse desenvolvimento físico, ele vai se dar em cada um dos elementos de formação embriológica, né? A doutora Madalena Goetz fala sobre isso. As primeiras divisões do zigoto, elas determinam o futuro, o destino do indivíduo. Por que ela fala isso? Porque as primeiras divisões, elas vão trazer muitas mutações gênicas, e essas mutações gênicas, elas vão produzir genes que são absolutamente originais. Não é apenas a junção dos genes do pai e da mãe. Essa junção mais um tempero específico do indivíduo que está ali formando a sua nova estrutura. E se ele traz dentro do seu modelo organizador biológico, se ele traz aquela informação, aquela necessidade de desenvolvimento, a estrutura vai se dar, né? Vai se dar dentro da sua estrutura genética para ocorrer as mudanças que, para os neodarwinistas, são aleatórias, né? E eu acho difícil aceitar isso. Eu acho que a palavra acaso ela é muito significativa. Acaso significa sem causa. E se eu sou cientista e acredito que as coisas acontecem sem causa, é a mesma coisa que eu achar que o nada vai gerar alguma coisa. Isso, para mim, racionalmente, não existe. Não tem lógica isso. Todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente, né? E aí que eu chego em Deus, né? O meu Deus, que não é um Deus antropomórfico,
não é um velhinho de barba sentado numa cadeira. O meu Deus é a causa primária, ou seja, eu preciso ter a causa da causa, da causa, da causa, da causa, e eu tenho que ter uma causa que não teve causa, alguma causa que sempre foi, que não surgiu, que sempre existiu. E esse conceito, que apesar de ser difícil de ser abstraído por nós, que temos a nossa referência de um tempo linear, isso para mim é uma necessidade epistemológica. Eu dizer que existe uma causa primária, e eu chamar isso de Deus, é epistemologicamente necessário, porque como ele não teve causa, ele sempre foi, ele não foi criado, ele criou, e tudo foi criado a partir dele. E o que ele foi criando novas coisas, e novas coisas, e novas coisas. Então, esse Deus científico, né, que é o Deus causa primária, é um Deus que é uma necessidade dentro da minha linha de raciocínio lógico e racional. Esse processo ele vai se dando em diversas camadas, com opções e possibilidades e variedades infinitas, né? Inclusive de cada um dos princípios inteligentes, dentro da sua forma primitiva de criação até a sua individualização e o nível de requinte, né, e de capacidade que nós atingimos na nossa espécie, que eu ainda acho que tem muito para evoluir ainda, né? E o próprio Dr. Paul MacLean fala sobre isso. Então, o pensamento contínuo que o ser humano tem, a gente faz esses estudos a partir de eletroencefalograma de outros mamíferos. Os mamíferos têm pensamento interrompido, né? Eles têm momentos de atividade cortical isoelétrica que nós não temos nunca, né? A gente não para de pensar. Esse pensamento contínuo gerou a nossa capacidade de falar. E isso veio com o desenvolvimento encefálico, que foi sendo desenvolvido a partir das nossas capacidades, né? Então, o processo evolutivo, a gente tem esse mau hábito de falar que Darwin disse que nós viemos do macaco, né? Quer dizer, nós viemos de um ancestral comum, com linhas evolutivas diferentes. O ancestral comum não existe mais. O macaco ou as formas de símios são variantes da nossa linha evolutiva, que evoluíram menos que nós. Mas o processo é esse processo contínuo de crescimento, de aprendizado, que vai trazendo a modificação fisiológica e física junto com esse aprendizado, tá? Então, uma das coisas interessantes sobre esse estudo do quadro evolutivo é um dos motivos pelos quais nós passamos de quadrúpedes para bípedes, né? Por que que isso aconteceu? Então, a explicação é uma explicação bastante lógica. Com o crescimento do nosso encéfalo e o aumento da caixa craniana, que aumentou, foi de 500 para 1.500 ml, né, desde o primeiro hominídeo. Tem uma certa discussão qual foi o primeiro hominídeo, qual não foi, mas de qualquer maneira a gente cresceu 3 vezes no nosso crânio. Os músculos, principalmente os músculos da cabeça, que eram anteriores para segurar a cabeça na posição do quadrúpede, eles foram sendo jogados para trás. E a cabeça, além de mais pesada, foi perdendo sustentação. Para equilibrar a cabeça, o símio começou a ficar em 2 patas, né? Com as 2 patas traseiras, e foi liberando as patas dianteiras. Esse processo, na minha opinião, ainda nem terminou, porque a gente tem problemas de joelho, a gente tem problema de coluna, a nossa postura ereta ainda não está totalmente desenvolvida, tem muita coisa ainda sendo desenvolvida. Mas a gente já percebe, por exemplo, uma estrutura do joelho completamente diferente da estrutura do cotovelo, né? Por conta dessa necessidade. A própria estrutura da coluna vertebral também está em modificação. O pé, a diferença do pé e da mão, e assim por diante. Então, a gente foi ficando em pé porque a cabeça foi ficando grande, e a cabeça foi ficando grande porque a gente foi desenvolvendo capacidades cognitivas, né, de inteligência. E aí, com a liberação da mão, a gente começou a usar as mãos, né, os membros anteriores, que viraram superiores, a gente começou a usar eles para manipular. E a gente liberou a boca, que era usada para apreensão, não só para alimentação, mas também para apreensão.
Isso trouxe a possibilidade da gente usar a boca para a linguagem falada, né? Que é uma coisa que nenhum outro animal tem, né? Dos outros animais que são bípedes, que são quadrúpedes, né? Tá certo? Então, essa liberação da boca tem a ver com o pensamento contínuo, dentro do processo evolutivo, tá? Aqui é o pensamento do Dr. Paul MacLean, o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e depois o neocórtex, né, que seria o terceiro andar, tá? Então, o primeiro andar, que é o passado, é onde estão os impulsos automáticos, os hábitos e o subconsciente. O segundo andar, que é o presente, as conquistas atuais, a vontade e o consciente. E o terceiro andar, que é o futuro, as conquistas futuras, nossas possibilidades que ainda estão em processo de evolução, de desenvolvimento, o ideal e o superconsciente. Então, aqui vocês vão reparar que eu misturei os pensamentos do Paul MacLean com as informações trazidas pelo André Luiz, né? Porque elas são bastante coerentes uma com a outra, tá? Onde é que a gente deve habitar, né? Quem vive no primeiro andar é aquele que tem uma vida mais primitiva, menos elaborada, com esforço maquinal, não traz questionamentos e também não tem evolução. A gente conhece alguns seres humanos que vivem um pouco nesse nível aí. Quem vive no terceiro andar é aquele que tem as contemplações sem obras, a renúncia sem aproveitamento e também não tem evolução. Onde nós estamos é o segundo andar. E esse segundo andar é onde as coisas estão acontecendo agora, é o nosso consciente. Nós vamos flutuar. Muitas vezes a gente tem que baixar para o cérebro reptiliano, para o porão. Às vezes a gente vai para o sótão, a gente sobe para ter uma visão mais ampla, mas o nosso lugar, né, é aqui o segundo andar. E aí tem esse provérbio chinês que fala isso de uma maneira bastante interessante. O passado é história, o futuro é mistério, hoje é uma dádiva, por isso que chama presente, né? Então é onde a gente tem que concentrar as nossas ações, sem se esquecer do nosso esforço evolutivo, que está sempre presente, tá? Então faltou a gente estabelecer essa questão da mente e a consciência. O que que é? Do que a gente está falando quando a gente fala de mente e consciência? Eu vou começar citando Bateson. Bateson, ele disse nos anos 60 que mente é esse fenômeno que todo ser vivo tem, de saber sobreviver, alimentar-se, respirar, excretar, reproduzir-se. Esse é o seu saber correspondente à mente. Essa definição do Gregory Bateson é uma definição, na minha opinião, rasa, né, incompleta, porque eu posso encaixar o instinto aí, né, e posso dissociar o instinto da mente, tá? É uma questão conceitual, né? Mas a mente é esse processo cognitivo de manifestação da vida. Aí sim, eu chego muito mais perto, né, do que realmente a gente está querendo dizer quando a gente fala de mente. Eu achei alguns autores que tentam falar sobre esse nível, né, de mente e consciência. Eu achei interessante que muitos autores, muitos pesquisadores negam a mente. Eles dizem que mente não existe. Eu acho isso tão absurdo, né? Quer dizer, a mente é autoevidente, não é uma coisa para a gente provar que existe, é uma coisa para a gente explicar, né? É a mesma coisa, eu pego uma frase, a mentira, a verdade não existe. Coloco essa frase. Essa frase, ela é verdade ou é mentira? Bom, se a frase é mentira, então a verdade existe. Se a frase é verdade, então ela é verdade, né? A frase "a verdade não existe", se ela é falsa, se ela é verdadeira, a frase, então ela traz a verdade. Então não tem jeito de eu negar a verdade. Ela é autoevidente. E a mesma coisa acontece com a mente. Eu não tenho como negar a mente. Eu tive uma oportunidade num congresso na Alemanha que uma professora de neurociência da Universidade de Berlim, ela deu uma aula sobre os circuitos neuronais e a mente. E eu fiquei grudado na primeira fileira ali para ouvir o que ela tinha para dizer. E ela ficou quase uma hora falando sobre os circuitos neuronais e os sistemas, e no final ela concluiu que a mente não existe.
porque não existia nenhum elemento ali dentro do estudo lá de mais de 40 anos que ela tinha de circuitos neuronais que justificasse a evidência da mente. E depois, na mesa redonda, como eu não tinha nada a perder, eu cheguei à petulância de perguntar para ela qual era a mente que tinha concluído que a mente não existia. E ela ficou me olhando assim, com uma cara meio surpresa, né? Quer dizer, quem era eu, né? Uma pessoa totalmente inexpressiva, né? Que veio do Brasil e falar um negócio desse para ela. Mas depois ela veio me pedir se tinha vaga no meu laboratório para mandar alguns pós-graduandos dela para fazer pesquisa comigo, né? Quer dizer, ela não conhece mesmo o Brasil, né? Então, essa autoevidência da mente, ela é desafiadora, principalmente para quem é monista, né? O Dr. Michio Kaku é um pesquisador e um estudioso americano, apesar de ser de origem japonesa, e ele é um grande comunicador da ciência, né? E ele escreve assim, que a mente está logo ali no próximo pensamento, mas quando nos pedem para defini-la ou explicá-la, não temos a menor ideia. Eu tenho uma teoria de que todos os elementos que não são de origem material, eles não têm definição. Por exemplo, vida. Não tem definição de vida, porque a vida não é um elemento material. O elemento material é o ser vivo, é o que manifesta a vida. A vida não é material, a vida é a inteligência, portanto, é o princípio inteligente, não é matéria. A mente é a expressão dessa inteligência. Então, obviamente que não é também material. E assim mesmo, a gente não vai ter condições de defini-la. Dr. David Chalmers, que é um filósofo bastante conhecido, ele fez um trabalho em que ele levantou mais de 20 mil artigos. Gente, eu nunca li uma meta-análise com 20 mil artigos, né? É um trabalho hercúleo. E ele fez esse levantamento sobre consciência, nem sobre mente, né? E ele concluiu que nunca na ciência tantos se dedicaram para criar tão pouco consenso. Ou seja, mente e consciência, tem gente que acha que é sinônimo, tem gente que não acha, tem uma confusão enorme dentro desses conceitos, mas a gente tentou estabelecer uma linha de pensamento para esclarecer um pouquinho mais isso, tá? E a gente vai expressar aqui. Eu trouxe essa frase do Isaac Soares, um escritor francês, que eu acho que é bem aquilo que eu falei. Qualquer definição é um limite. E coisas que não têm limite não têm definição. Por isso que a gente fala que as questões não materiais não podem ser definidas, tá? Então, a gente não consegue definir consciência. Então, porque a gente não consegue definir, ela não existe, né? A gente não consegue definir algo que nos define, e isso não existe. Como eu perguntei para a professora, qual é a consciência que diz que a sua consciência não existe? Né? Como é que você está pensando nisso? Como é que você está argumentando? Como é que nós chegamos aqui onde nós chegamos? Por que a gente está falando sobre essas coisas todas? Como que a gente fez isso? Tudo isso é um epifenômeno das reações eletroquímicas do nosso cérebro? Não dá para aceitar mais isso, né? É uma história de carochinha, né? É uma fantasia que hoje, com o conhecimento que a gente tem, não dá mais para aceitar. Então, eu fui buscar o conceito de mente e achei esse conceito também na obra do André Luiz e na obra de Emmanuel, que são psicografias do Chico Xavier também. E ele diz lá, num livro chamado Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Parece uma coisa poética, né? Parece uma coisa assim, muito fugaz, muito etérea. Mas se a gente parar para pensar um pouquinho, a gente vai entender o que isso quer dizer. E tem a ver com o cérebro triuno, tá? A mente é o espelho da vida em toda parte. No André Luiz, ele fala assim, que o cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. Então, olha lá, ele está falando a mesma coisa que o Emmanuel lá em cima, né? Que o nosso eu reflete a vida. A vida, como eu já disse para vocês, não tem uma definição pela biologia, e nesse eu escrevi um livro chamado A Reencarnação como Lei Biológica, e eu fiz um estudo bastante aprofundado sobre definição de vida,
E a conclusão que a gente chega é que a vida é a manifestação da inteligência, né? O que a gente chega mais próximo de uma definição para a vida é a inteligência. Seja a mais primitiva, a mais remota, a mais primordial, como uma célula, por exemplo, uma ameba, que já tem um comportamento, já tem alguns estímulos específicos, geram respostas específicas a alguns estímulos, como o Bateson mesmo chamou a atenção, ali eu já tenho uma intencionalidade. Se eu tenho intenção, eu tenho inteligência, né? Então, das formas mais primitivas até a forma mais complexa, que é o pensamento humano, a vida vai ser a inteligência. E a mente, ela não é a inteligência em si, mas o espelho que reflete essa inteligência, né? E isso, para mim, é bastante consistente, né? O cérebro, ele é a interface, ele é o espelho, e ele tá manifestando a mente, que é uma fração do eu, né? Existe a mente é aquilo que está manifesto, é o consciente, mas existem outras porções do meu eu que não estão manifestas. Então, eu coloco aqui pretensiosamente a minha definição de mente como a fração manifesta do eu, né? Então, aquela parte de mim, do meu eu, da minha individualidade, que neste instante está sendo expressa por todos aqueles fatores que a gente já falou, culturais, experiências pessoais e assim por diante, tá? E a mente é essa fração, seria como um espelho. Então, eu lembrei, né, daquele espelhinho que eu tinha na minha república, quando eu fiz faculdade de medicina, e o banheiro não tinha espelho, a gente foi na feira e comprou aquele espelhinho lá, que na minha época era de madeira, uma madeira pregada com grampo, e você colocava aquilo em 2 minutos, quebrava. Aquele espelhinho pequeno, para eu me ver no espelho, eu preciso estabelecer uma distância focal e um ângulo. E essa distância focal e esse ângulo, como o espelho é pequeno, ela vai estabelecer uma fração de mim. Eu vou conseguir observar uma fração de mim mesmo. Então, se eu quiser ver o cabelo, eu vou olhar o cabelo. Se eu quiser ver a mão, eu vou ver a mão. Se eu quiser ver as costas, eu não vou conseguir, né? Ver as costas só com um espelho. Eu precisaria ter mais de um. E assim por diante. Então, a mente é essa fração expressa da alma e a consciência, ela seria o tamanho do espelho. Então, na medida em que eu vou aprendendo e vou tomando ciência das leis universais, na medida em que eu vou evoluindo e ganhando complexidade, esse espelho vai ganhando dimensão. E aquilo que era subconsciente, que é aquilo que eu não conseguia olhar especificamente, objetivamente no espelho, passa a ser objetivo, passa a ser consciente. Até que numa evolução plena, a minha mente vai ser igual ao meu eu, e que eu vou ter uma condição de me ver completamente, como se o espelho fosse um espelho de 360 graus, e que eu fosse capaz de ver todo o meu eu ao mesmo tempo, usando esse espelho. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas a conclusão que eu tiro a partir dessa linha de pensamento pode ser uma hipótese que você não concorde, mas é uma hipótese, né? As hipóteses elas estão aí para provocar. Como depois de 20 mil artigos o Chalmers não conseguiu definir nada, não deixa de ser uma contribuição, né? A gente trazer uma ideia, um pensamento que é tirado a partir de um conteúdo de origem espiritual, né? Que é a psicografia do Chico Xavier. Tá? Então, eu teria esses níveis de consciência: o consciente, o subconsciente, o superconsciente e o inconsciente. O inconsciente, no exemplo que eu dei, seria as costas, por exemplo, né? Faz parte, está ali, mas eu não tenho a menor condição de acessar. Está fazendo parte do meu eu, vai influenciar o meu eu, mas eu não tenho condições de percebê-lo, né? O superconsciente é aquilo que está em projeto, em desenvolvimento. O subconsciente é a margem da imagem do espelho, que eu não vejo objetivamente, mas eu consigo inferir. E o consciente é a imagem que está ali traduzida especificamente, tá? Então, quem faz o ângulo, o foco, a distância focal e o ângulo é o cérebro, é o sistema nervoso. E é ele que vai expressar essa mente. É como se fosse um funil.
não é? Ele é o funil da minha individualidade, o funil do meu eu, e que vai especificar o que eu vou manifestar nesse momento, tá? É aquilo que eu estou manifestando nesse momento. No pensamento reencarnacionista, que eu sou adepto, a cada experiência com o estabelecimento de uma nova interface, de um novo corpo, eu mudo o ângulo e a distância focal e vou desenvolvendo parte a parte do meu eu, características específicas da fração do meu eu. Então, como se eu fosse sair para uma festa, por exemplo, primeiro eu arrumo o cabelo, depois, se for mulher, está vendo a maquiagem, depois vai ver a roupa, se está alinhada, se a gravata está na posição. Então, em cada momento em que eu mudo a distância focal e o ângulo, é uma experiência diferente para o desenvolvimento da minha inteligência, tá? Então, o André Luiz, nesse mesmo livro, que deu origem ao Cérebro Triuno, ele diz assim, que a mente colocada entre o objetivo e o subjetivo é obrigada pela divina lei a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se e progredir sempre. Ou seja, é nessa relação com o mundo, nessa relação com o outro, nessa relação comigo mesmo, eu vou acumulando experiências que me aprimoram, que me ensinam e fazem com que eu vá tomando consciência das leis universais, que eles chamam aqui de leis divinas, né? Que eu chamo também de leis divinas, são as leis da causa primária, as leis que regem tudo que existe e que também não foram criadas, elas sempre foram, né? Em algumas formas de pensamento, eu posso até dizer que isso é parte do Criador. Essas leis são as bases da criação de tudo que existe. Então, são as bases do Criador. Aquela mensagem bíblica que diz que nós evoluiremos até ver Deus frente a frente, a minha interpretação é que o dia que eu souber todas as leis universais, é o dia que eu estarei frente a frente com o Criador, né? E a minha evolução, o meu aprendizado, vai me levar para esse momento, né? Ampliando o meu espelho até o momento em que eu tiver uma visão do espelho, ou seja, a minha mente for igual à minha individualidade, não for mais uma fração dela, tá? Eu não sei se ficou muito confuso, né? Eu trouxe um monte de coisas ao mesmo tempo, algumas ideias que são até mais complexas eu procurei resumir, mas eu estou à disposição de vocês, né? Colocando aqui as imagens dessas pessoas que são tão caras a mim e que deram origem a esse trabalho aí, que é um dos trabalhos que eu considero importantes, né? Dentro daquilo que eu tenho produzido é, é, na minha vida acadêmica, né? Estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa. Perfeito, Dr. Décio. Primeiramente, muito obrigado. Acredito que realmente traga grande desconforto, mas é um bom desconforto. O tema é realmente muito difícil de lidar, né? Para os que gostam, e acredito que para os que não gostam, muito mais, né? É o pensar fora da caixa, obviamente. Eu vou parar nossa gravação aqui, Dr. Décio, primeiramente aqui. E aí damos sequência às